Você já parou para reparar que a sociedade, de um modo geral, não vai ter a honestidade de lhe dizer isso cara a cara? A verdade é esta: ser um homem solteiro em 2026 não é um problema à espera de solução. Não é uma fase transitória que você precisa superar com urgência, nem um sintoma de algum trauma escondido. Também não é uma sala de espera onde você fica sentado, à mercê de um suposto começo da vida real. Não é algo que deva preocupar a sua mãe, nem motivo para os seus colegas de trabalho sentirem pena de si. E, definitivamente, não é algo que o algoritmo precise tentar consertar com anúncios de aplicativos de encontro nas suas redes sociais às 11 da noite. Ser um homem solteiro em 2026, especialmente se você já ultrapassou a marca dos 40 anos, especialmente se já atravessou o fogo de um divórcio e, principalmente, se passou a sua vida adulta a construir-se a si mesmo sem nunca entregar a sua identidade de bandeja para outra pessoa, é, na verdade, uma das posições mais poderosas, intencionais e psicologicamente maduras que um homem pode ocupar nos dias de hoje. E o que vou fazer aqui é provar-lhe isso, mas não com opiniões soltas ou com frases motivacionais vazias. Vou provar-lhe com números, com psicologia e com as investigações mais recentes disponíveis em 2026 sobre o que significa, de verdade, nos planos biológico, financeiro, psicológico e social, ser um homem que escolheu caminhar sozinho. Quero dirigir-me especificamente a três tipos de homens que estão a ouvir-me agora. O primeiro é o homem com mais de 40 anos que já passou por um divórcio, que deu a vida por um casamento, viu tudo desmoronar, se reconstruiu do zero absoluto e agora está de pé numa vida que é mais silenciosa, mais difícil em certos aspectos, mas que é inegavelmente, e sem reservas, perfeitamente sua. O mundo inteiro continua a perguntar-lhe quando é que ele vai voltar ao jogo, e esta reflexão é a resposta dele. O segundo é o homem que nunca teve um relacionamento sério, não porque tem algum defeito, mas porque sempre existiu algo mais importante: o trabalho dele, o seu ofício, a sua liberdade, os seus padrões. O tipo de homem que olhou para os relacionamentos à sua volta e pensou, calmamente, não é isso que quero para mim. Esta reflexão vai traduzir em palavras aquilo que ele já sabe no fundo do peito. E o terceiro é o homem que está em cima do muro, aquele que está solteiro hoje, que até gosta dessa condição, mas que carrega o peso de uma pressão social e de uma autocrítica que o fazem questionar se não deveria estar a correr atrás de alguém. Esta reflexão é a carta de permissão que ele tanto esperava. Fique comigo, porque o que vou revelar-lhe vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida e a si mesmo. E se esta conversa está a tocar-lhe de alguma forma, guarde-a, não como uma opinião, mas como um ponto de partida para aquilo que talvez já venha a sentir há muito tempo. Antes de entrarmos nos motivos exatos que fazem da solteirice em 2026 uma das decisões mais inteligentes que um homem pode tomar, precisamos entender o mundo em que estamos realmente a viver. As regras que a sociedade nos deu sobre relacionamentos foram escritas para um mundo que já não existe. Foram feitas para uma época em que o homem precisava de uma parceira para sobreviver nos planos econômico, social e doméstico. Uma era em que o homem solteiro era considerado incompleto por definição, porque a estrutura do dia a dia exigia duas pessoas, e onde a solidão não era uma escolha, mas um destino inevitável para quem não se casasse. Esse mundo já acabou. Em 2026, um homem consegue viver de forma independente, com mais conforto, mais praticidade, mais conexões sociais e mais realização pessoal do que em qualquer outra época da história humana. A tecnologia eliminou quase todas as razões práticas para se ter uma parceria. A independência financeira está ao alcance das pessoas em todos os níveis de rendimento de um modo que nunca se viu antes. As redes sociais,
as comunidades e as amizades profundas estão acessíveis sem que um relacionamento amoroso seja a única porta de entrada. De acordo com o Pew Research Center, em 1980, apenas 6% dos americanos na faixa dos 40 anos nunca tinham casado. Hoje, em 2026, esse número saltou para 25%, um aumento de 4 vezes em apenas 4 décadas. Isto não é uma crise, é uma mudança. Uma reescrita geracional e fundamental do que a vida de um homem deve parecer. E os homens que estão a liderar essa mudança de forma consciente, intencional e sem pedir desculpas não estão a ficar para trás, eles estão na frente. Geoff MacDonald, professor de psicologia na Universidade de Toronto e um dos maiores especialistas mundiais em solteirice, disse o seguinte: quanto mais coisas você consegue obter sozinho, que de outra forma só conseguiria numa relação amorosa, menos incentivo você tem para entrar numa. Pense no que isso significa para si, especificamente como um homem com mais de 40 anos em 2026. Você já construiu a sua vida, já tem as suas rotinas, os seus valores, a sua identidade e a sua noção exata do que é um dia bom. Você não é incompleto, você é inteiro. E chegou a essa totalidade pelo seu próprio esforço, pela sua experiência e pelas suas escolhas. A pergunta não é por que não está a namorar. A pergunta real é: olhando para tudo que construiu e tudo que sabe sobre si mesmo, o que é que uma relação traria que você já não tenha? Se não tem uma resposta clara, forte e sincera para essa pergunta, esta reflexão vai dar-lhe 10 motivos pelos quais essa é a reação mais honesta e inteligente que poderia ter. Motivo número 1. A sua clareza mental está no nível máximo, e uma relação vai cobrar o preço dela. Vamos começar pelo ponto mais contraditório de todos. A sociedade diz-lhe que ser solteiro é difícil para a cabeça, que o isolamento e a solidão destroem a mente. E para quem é solteiro contra a vontade e vive num isolamento forçado, isso é verdade. Mas aqui está a diferença que as pesquisas mostram e que as manchetes de jornal nunca explicam: a solteirice voluntária, aquela que é escolhida, que é o tipo de vida que você tem hoje, traz um perfil psicológico totalmente diferente. Um estudo publicado na revista Plus One revelou que homens que escolhem ativamente a solitude, o que os cientistas chamam de motivação autodeterminada para a solidão, têm notas muito mais altas em autoconhecimento, controle emocional e resiliência psicológica do que aqueles que estão numa relação apenas por pressão social ou por medo de ficarem sozinhos. O que isso significa na prática? Significa que a sua mente hoje, nessa vida de solteiro que você leva, funciona num estado que a maioria das pessoas nunca vai alcançar. Você tem acesso livre e sem interrupções aos seus próprios pensamentos. As suas decisões passam por um único filtro: os seus próprios valores e o seu julgamento. A sua energia emocional não é dividida entre gerir a sua cabeça e a cabeça de outra pessoa. Para um homem com mais de 40 anos, isso é absurdamente poderoso, porque aos 40 sua mente já sabe o que está a fazer. Já foi testada, já errou e aprendeu com os erros. Já moldou uma visão de mundo e uma lista de prioridades bem definidas sobre o que importa e o que é distração. Trazer uma relação séria para dentro deste ecossistema não é apenas uma adição, é uma reorganização completa. E toda reorganização cobra o preço da clareza. Os maiores pensadores da história sabiam disso na pele. Nikola Tesla nunca se casou e dizia que a sua solitude era a fonte de tudo o que criou. Immanuel Kant levou uma vida de isolamento rigoroso que gerou uma das obras filosóficas mais profundas da humanidade. Arthur Schopenhauer escreveu que um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. Isto não é coincidência, é um padrão. A sua clareza é um patrimônio. Proteja-a como tal. Motivo número 2.
O seu poder financeiro é 100% seu. Este ponto não é romântico, é matemático. E a matemática não quer saber dos seus sentimentos. Quando você está solteiro, cada decisão financeira que toma, cada cêntimo que ganha, cada investimento que escolhe e cada risco que decide correr ou evitar passa puramente pelo seu cérebro e serve à sua própria visão. Não há comitê, não há reunião de casal, nem meio-termo entre duas personalidades financeiras diferentes, com tolerâncias ao risco diferentes e ideias opostas sobre para que serve o dinheiro. De acordo com uma análise de 2026 baseada em dados do Censo dos Estados Unidos, o patrimônio líquido médio de casais na faixa dos 65 anos ou mais é de cerca de $406.000, contra $109.900 para homens solteiros. Só que há uma coisa que essa estatística não conta: ela não mede a qualidade de vida, a autonomia financeira ou o poder multiplicador do foco financeiro de um homem solteiro ao longo de décadas de vida intencional. Para um homem com mais de 40 anos que nunca casou ou que passou por um divórcio e reconstruiu a sua base financeira, o seu dinheiro é seu, e ponto final. Aquela transição de carreira que você quer fazer não precisa de votação em família. O investimento que acha certo não precisa de uma segunda opinião de alguém com valores financeiros opostos aos seus. Aquela oportunidade internacional que surgiu no seu radar não precisa ser descartada porque vai bagunçar a vida de outra pessoa. As pesquisas mostram consistentemente que o motivo número 1 para profissionais recusarem propostas de trabalho no estrangeiro é o impacto na carreira do parceiro ou na estrutura familiar. Profissionais solteiros têm uma mobilidade de carreira que quem está numa relação simplesmente não tem. E para o homem divorciado, especificamente, você já pagou por uma das lições financeiras mais caras do mercado. Sabe o preço de ver uma sociedade financeira se desfazer? Sabe o que significa dividir bens que levaram anos a construir? Esse aprendizado não é amargura, é sabedoria. E a sabedoria aplicada ao dinheiro, numa vida onde cada real é direcionado por si, é algo absurdamente poderoso. Você é o presidente do seu próprio império financeiro, e isso não é um prêmio de consolação, é uma vantagem estratégica. Motivo número 3. O seu tempo é a moeda mais rara do planeta, e ela pertence a si. Aqui está um dado que quase ninguém discute. Estudos sobre a manutenção de relacionamentos mostram que pessoas em compromissos sérios gastam entre 20 e 30 horas por semana com atividades ligadas à relação, conversas, obrigações em comum, compromissos sociais, resolução de desentendimentos, carga mental e emocional e toda a logística de fazer duas vidas funcionarem como se fossem uma só. De 20 a 30 horas por semana. Faça as contas ao longo de um ano, estamos a falar de 1.040.560 horas anuais. Numa década, você está a olhar para algo entre 10.400 e 15.600 horas, tempo que foi gasto a manter uma relação de pé, em vez de ser investido nos seus próprios projetos, no seu crescimento, na sua saúde, na sua criatividade e na sua missão de vida. A famosa pesquisa de Malcolm Gladwell sobre alta performance mostra que são necessárias cerca de 10.000 horas de prática deliberada para se tornar referência mundial em praticamente qualquer habilidade. Faça a aritmética para um homem com mais de 40 anos que está solteiro hoje. Cada hora do seu dia passa pelas suas prioridades, e não por um acordo negociado ou por uma agenda partilhada que exige o aval de duas pessoas. O livro que você está a escrever, a empresa que está a erguer, o corpo que está a moldar, o ofício que está a dominar, o legado que está a construir, tudo isso exige tempo. E o tempo é a única coisa que não dá para recuperar, pedir emprestado ou fabricar. Você tem o seu inteirinho nas mãos, totalmente seu, para investir onde seus valores mais profundos mandarem. Isto não é pouca coisa, é tudo.
Motivo número 4. O mercado de relacionamentos em 2026 não foi feito para homens como você. Vamos ser bem honestos aqui, porque ninguém mais vai ser. O cenário atual dos relacionamentos, principalmente na era digital de 2026, é estrutural, algorítmica e socialmente desenhado de um modo que não atende homens com mais de 40 anos que têm padrões, autorrespeito e uma noção muito clara de quem são. E as pesquisas sobre isso são categóricas. Estudos sobre o comportamento em aplicativos de relacionamento mostram que os 10 a 20% melhores perfis masculinos recebem a esmagadora maioria da atenção feminina em plataformas como Tinder, Bumble e Hinge, deixando a grande maioria dos homens presa num sistema onde o esforço e a evolução pessoal são muito mal recompensados. Mas, para além da mecânica dos aplicativos, existe um problema mais profundo. O homem com mais de 40 anos que nunca se envolveu seriamente ou que passou por uma relação pesada e saiu dela com um autoconhecimento real, esse homem tem critérios. Critérios de verdade, não superficiais. Ele sabe o que precisa numa parceira, sabe o que não aceita negociar e conhece muito bem a diferença entre uma conexão real e a ilusão química da paixão inicial. Encontrar uma parceira que realmente atenda a esses critérios, que traga sua própria integridade em vez de traumas não resolvidos, que venha para somar na vida e não para complicar, e que consiga emparelhar com o nível de consciência e intencionalidade que você levou décadas a desenvolver, é algo extremamente raro. A alternativa, aceitar qualquer coisa menor só para cumprir a tabela da sociedade, é um atentado contra tudo que esta reflexão está a defender, a sua independência, a sua clareza e a vida que construiu a dedo. Isto não é pessimismo, é discernimento. E o discernimento é uma forma de autorrespeito que a maioria dos homens nunca foi ensinada a praticar. Você aprendeu. Não abra mão disso agora, só porque a sua tia num jantar de família acha que devia ser mais aberto a conhecer pessoas. Motivo número 5. A solitude é a casa do domínio de si. Este talvez seja o motivo mais importante desta lista, e é o que a cultura moderna mais erra de forma consistente. Nós vivemos num mundo que trata a solitude como uma doença, que enxerga o tempo sozinho como um sintoma e não como uma prática, e que mede o valor de uma vida pelo número de relacionamentos que ela tem, em vez da profundidade de entendimento que ela gerou. Aplaudimos a conexão enquanto morremos de medo do silêncio, que é o único lugar onde o autoconhecimento real pode ser encontrado. Uma revisão de pesquisas feita em 2025 no Journal of Personality confirmou que a solitude voluntária, aquela escolhida para reflexão, criatividade e evolução pessoal, é um dos combustíveis mais potentes para o crescimento individual que existem em todos os tipos de personalidade. Não é só para introvertidos ou filósofos. É para qualquer ser humano disposto a ficar no silêncio tempo suficiente para receber o que ele tem a oferecer. Para um homem com mais de 40 anos, isso não é teoria, é vivência. Você já passou tempo no silêncio e sabe o que ele gera. As ideias que surgem em viagens longas de carro sozinho, a clareza que vem nas corridas de manhã cedo sem fones e sem roteiro, e o entendimento sobre si mesmo que fica mais profundo a cada ano gasto numa autoanálise honesta, em vez de numa encenação constante para o mundo lá fora. O domínio de si, a capacidade de governar as próprias emoções, direcionar a própria atenção, manter a disciplina na hora do desconforto e agir pelos seus valores mais profundos em vez de impulsos momentâneos, não é construído no meio da multidão. É forjado na solitude e depois demonstrado na multidão. O homem que fez o trabalho duro da solitude traz para cada conversa aquela postura firme e inabalável de quem se conhece de verdade. E essa qualidade, que os antigos gregos chamavam de autarquia, ou autossuficiência, é a base de qualquer excelência que um homem possa alcançar. Você não está sozinho, está a treinar.
Motivo número 6. A sua saúde é sua para ser totalmente otimizada. Aqui está algo que todo homem que já esteve numa relação de longo prazo sabe, mas raramente fala em voz alta: relacionamentos custam caro ao metabolismo. Não porque as parceiras façam mal, mas porque o estilo de vida de uma relação séria, os jantares tarde da noite, os compromissos sociais, o sono desregulado, os improvisos na dieta, o tempo reduzido para os treinos e a carga emocional que consome a energia mental necessária para manter a disciplina, vai minando silenciosamente as rotinas físicas que mantêm o homem no seu auge. Pesquisas do American College of Sports Medicine revelaram que homens em relacionamentos se exercitam significativamente menos do que os solteiros, principalmente por falta de tempo e pelas demandas sociais de manter a vida a dois. Quando você está solteiro, a sua vida física é 100% sua. Você acorda quando seu corpo está pronto, treina de acordo com o seu próprio cronograma, com a sua intensidade e com as suas metas. Você come o que serve para a sua fisiologia, sem precisar negociar cardápios ou adaptar-se a gostos diferentes dos seus. Dorme sem interrupções e recupera-se sem ninguém o acordar. Para um homem com mais de 40 anos, isto não é um detalhe menor, é uma estratégia de longevidade. As pesquisas sobre o que define a qualidade de vida e a longevidade na segunda metade da vida de um homem são claras. O condicionamento físico, a qualidade do sono, o controle do estresse e a disciplina alimentar são as variáveis principais. E todas elas são infinitamente mais fáceis de otimizar quando você é o único arquiteto da sua rotina diária. O homem com mais de 40 anos que está solteiro, que montou uma disciplina física ao redor do seu próprio corpo e das suas metas, e que acorda às 5 da manhã porque o programa de treino dele exige isso, e não porque um acordo doméstico o obriga. Esse homem não está a perder nada. Ele está a construir algo, e vai colher o retorno desse investimento a cada nova década de vida. Motivo número 7. Você escapou do contrato jurídico mais perigoso do ponto de vista financeiro que existe. Para o homem divorciado, especificamente, vale a pena pensar nisto com calma. Você já esteve dentro do acordo voluntário com as maiores consequências jurídicas e financeiras que um cidadão pode assinar. Sabe o preço de ver isso desfazer-se, não na teoria ou no papel, mas nos números exatos, documentados e inegáveis da sua própria pele. Os gastos com advogados, a divisão de bens, as pensões e o trabalho de reconstrução financeira. De acordo com a American Psychological Association, o divórcio é o segundo evento mais estressante que um ser humano pode atravessar na vida, ficando atrás apenas da morte de um ente querido. E para os homens, especificamente, as consequências financeiras do divórcio são substancialmente mais pesadas do que para as mulheres na maioria dos casos. Agora você está livre desse contrato, não apenas livre da relação que terminou, mas livre da estrutura jurídica em si, livre da responsabilidade legal, da exposição e de um sistema que em 2026 ainda funciona de formas que muitos homens consideram sistematicamente injustas. Isto não é amargura, é gestão de risco. E para um homem com mais de 40 anos, que já pagou o preço de entender esse risco pessoalmente, escolher não entrar de novo na estrutura jurídica do casamento sem um motivo absurdamente forte não é medo, é inteligência financeira. Os seus bens estão protegidos, o seu salário é seu e o seu futuro não está amarrado a um modelo jurídico que pode ser rasgado por situações fora do seu controle. Essa proteção vale mais do que a maioria das pessoas admite, e você conquistou o direito de entender o valor dela. Motivo número 8. Os homens perdem a sua própria identidade nas relações. Talvez pela primeira vez na vida, você tenha o controle total dela. Existe um fenômeno muito específico e profundo que acontece com os homens em relacionamentos longos. Não é escandaloso,
Não avisa que está a chegar e acontece de forma tão lenta que a maioria só percebe quando o estrago já está feito. Eles perdem o fio que os liga a si mesmos. Não o nome, não as memórias, mas a vivência diária de serem os autores principais da sua própria história. É aquela concessão diária aos gostos de outra pessoa, até que a linha divisória entre o que você realmente quer e o que aprendeu a querer para manter a paz na relação desaparece por completo. A doutora Bela de Paulo, psicóloga formada em Harvard e uma das maiores investigadoras da solteirice no mundo, estuda há mais de 2 décadas pessoas que escolhem não casar. As pesquisas dela mostram, de forma consistente, que solteiros convictos, especialmente os que escolheram esse caminho de forma planeada e não por falta de opção, desenvolvem o que ela descreve como um senso de identidade mais autêntico e profundo, através do período de autoanálise que a solitude permite. Para o homem que nunca teve uma relação séria, a sua identidade nunca passou pelo filtro de outra pessoa. Você conhece-se de um jeito que é raro, não teve de se desconstruir, não teve de se resgatar de anos de concessões acumuladas. Você é, no sentido mais puro, original. Para o homem divorciado, você teve o trabalho duro de pegar a sua identidade de volta. Sentou-se no silêncio de um apartamento que antes estava vazio e fez dele o seu canto. Redescobriu as coisas de que gosta, o seu jeito de pensar e a pessoa que é quando não tem ninguém a olhar. Essa identidade, conquistada a duras penas e resgatada por si, é um dos patrimônios mais valiosos que um homem pode ter. Não negocie isso por qualquer preço. Motivo número 9. As pesquisas sobre a solteirice convicta e feliz são claras, e favorecem especificamente você. Aqui está algo que o vai surpreender, porque surpreendeu até os cientistas que descobriram os dados. Geoff MacDonald, o professor da Universidade de Toronto que estuda o perfil das pessoas solteiras e felizes, descobriu que o perfil de solteiro com maior probabilidade de ser genuíno e imensuravelmente feliz na solteirice é o homem acima dos 40 anos. Não o jovem de 22 anos a curtir uma fase antes de assentar, nem o homem que acabou de terminar e está a experimentar a liberdade recente. É o homem com mais de 40 anos que já viveu, já tem bagagem, fez as pazes com a sua realidade e está a construir algo real dentro dela. A explicação de MacDonald vale a pena ser entendida. No aspecto emocional, as pessoas simplesmente ficam mais felizes conforme envelhecem. Você aceita melhor a sua realidade, em parte porque o seu nível de energia diminui e você literalmente não esquenta a cabeça com bobagem do jeito que fazia antes. Em outras palavras, o homem com mais de 40 anos que está solteiro não está apenas a sobreviver à solteirice, ele é, pelos dados, o candidato mais forte a estar a evoluir absurdamente nela. Além disso, dados da Gallup ou de Paul mostram uma relação direta e positiva entre a liberdade de escolha sobre a própria vida e a satisfação com a rotina. Países e pessoas que relatam o maior senso de autonomia pessoal apresentam sempre os maiores níveis de bem-estar. O homem que manda no seu próprio tempo, nas suas próprias escolhas e na sua rotina diária está, por esses dados, desenhado para ter uma vida de altíssima qualidade. Você não é o perfil com que o mundo precisa se preocupar, é o perfil que a ciência diz que tem tudo para estar muito bem, mais do que bem. Motivo número 10. Você está a construir um legado nos seus próprios termos, e não existe nada mais forte do que isso. Este é o motivo final, e é o que sustenta todos os outros. Todo homem, sem exceção, tem um desejo inato de construir algo que dure mais do que ele, deixar uma marca, apontar para algo no fim da vida e dizer: fui eu que fiz. Isto existe porque passei por aqui, e não existiria sem mim. Esse desejo não precisa de uma parceira para ser realizado. Na verdade, a vasta história das conquistas humanas mostra que ele costuma ser alcançado com muito mais força sem uma
Pense nos homens ao longo da história que construíram coisas que mudaram o mundo: os artistas, os cientistas, os empreendedores, os filósofos, os construtores. Uma parcela gigantesca deles passou os períodos mais produtivos da vida solteiro. Não porque as relações fossem mais, mas porque o nível de foco necessário para erguer algo verdadeiramente grandioso exige um tipo de atenção total que a vida dois, por natureza, divide. Para o homem com mais de 40 anos que está solteiro agora, a pergunta é: o que você está a construir? Qual é a obra que, daqui a 10 anos, você quer olhar e dizer: foi isso que fiz com a liberdade fantástica que tive aos meus 40? Porque essa é a pergunta real, não por que continua solteiro, mas o que está a fazer com a soberania que a sua solteirice lhe entrega. A empresa, o livro, o corpo, o domínio de um ofício, a rede de amigos, a independência financeira, a saúde física que o vai levar com energia total para os seus 60 e 70 anos. O entendimento profundo de si mesmo que ninguém mais lhe pode dar. E que depois de achado ninguém consegue roubar. Esse é o seu legado, e ele está a ser esculpido agora mesmo, nas manhãs silenciosas que são só suas, nas noites que você investe no trabalho que importa e na disciplina diária de um homem que decidiu que a sua vida vale a pena ser construída com foco total e sem pedir desculpas. Isto não é solidão, é a grandeza em plena construção. Agora, preciso dizer-lhe uma coisa importante, porque esta reflexão não é um conto de fadas. Não estou a dizer que a vida de solteiro não tem dificuldades, nem que a necessidade humana de conexão é uma fraqueza que deve arrancar de si. Não é verdade. Existem desafios reais em ser solteiro após os 40, as noites que parecem mais pesadas, os feriados que batem de um jeito diferente, e aqueles momentos em que algo incrível acontece e você não tem para quem ligar que vai entender aquilo exatamente do jeito que gostaria. Aquela solidão específica de não ser totalmente conhecido por ninguém. Tudo isso é real, e merece ser dito. Qualquer homem que lhe disser que ser solteiro é só liberdade sem complicações está a mentir para si, ou é muito novo. Só que existe uma diferença brutal, que é a base desta reflexão: há um abismo entre os desafios de uma solitude escolhida por si e o estrago de uma relação infeliz que destrói a sua paz, apaga a sua identidade, e na qual você continuou só porque ir embora parecia mais difícil do que ficar. O homem que já passou pela segunda opção, e muitos de vocês que estão a ouvir já passaram, sabe disso na pele. Ele conhece o preço de estar com a pessoa errada, o desgaste lento, os sapos engolidos que se acumulam até a vida não parecer nada com o que ele escolheu, e aquela manhã em que acordou e não reconheceu o homem no espelho. Comparados a isso, os desafios da vida de solteiro não são apenas mais fáceis de lidar, são, para muitos homens, a melhor escolha. Não como um prêmio de consolação, mas como uma decisão planeada, consciente e baseada na experiência. E é essa escolha, feita de olhos abertos e com autoconhecimento, que esta reflexão está a aplaudir. Quero falar com cada um de vocês diretamente agora, por um momento. Para o homem divorciado com mais de 40 anos, você sobreviveu ao que a ciência chama de a segunda experiência mais estressante que um ser humano pode suportar. E não apenas sobreviveu, reconstruiu tudo. Sentou-se no apartamento vazio, tomou o seu café sozinho, correu os seus quilômetros sozinho, e fez o trabalho solitário de se tornar você mesmo de novo. E continua aqui, pensando, construindo e fazendo perguntas como a que o trouxe a esta reflexão hoje. O que tem nas mãos agora não é uma versão piorada da vida que deveria ter, é a versão real, sem filtros e conquistada a duras penas, da vida que você mesmo ergueu. E em 2026, com tudo que sabe e tudo que é, isso é mais do que suficiente. É extraordinário.
Para o homem que nunca esteve numa relação séria, o mundo adora contar uma história sobre si, dizendo que deve ser um tipo esquisito, travado ou que ninguém quer. Mas você sabe que essa história está errada. Sabe que o que o manteve solteiro não foi falta de capacidade, mas discernimento, critérios altos e a recusa em aceitar algo que parecia certo no papel, mas parecia errado no peito. Um instinto que lhe dizia baixinho, mas com firmeza, que existia algo que valia mais a pena ser feito com o seu tempo e com a sua energia do que a vida a dois lhe teria custado. Confie nesse instinto. Ele tem sido a sua bússola por décadas. E a vida para a qual ele o apontou, o ofício, o trabalho, o autoconhecimento, a soberania, não é um meio-termo, é uma escolha. Uma escolha fora do comum, muitas vezes mal compreendida, mas que a ciência finalmente começa a entender e valorizar. Para o homem que está em cima do muro, a pressão que você sente é real, vem de pessoas que o amam e não conseguem imaginar outro modelo de vida feliz. Vem de uma cultura que repete o mesmo roteiro sobre os homens há gerações. E vem do desejo totalmente humano de ser compreendido pelo mundo em que vive. Mas entenda uma coisa: a permissão para viver de um modo diferente não vem de um vídeo na internet, não vem de um estudo, de uma estatística ou da frase de um filósofo. Vem de dentro de si, do conhecimento puro e guardado de como a sua vida realmente se parece quando você é você por inteiro. Se esse sentimento é melhor quando está livre do que quando está acompanhado, essa é a sua resposta, e ela basta. Sempre bastou. Então, aqui está o que ser um homem solteiro em 2026 realmente significa, não o que a sociedade diz que significa, mas o que é de verdade. Significa que as suas manhãs são suas, todas elas. O despertador é programado na hora que serve aos seus objetivos, e não à rotina de outra pessoa. O ritual é seu, o café, o treino, o pensamento, o planeamento feito por si para a evolução de si mesmo. Significa que o seu dinheiro trabalha para si. Cada real que ganha, cada investimento que faz e cada risco que corre não são diluídos por concessões, nem divididos por visões diferentes sobre como a vida a dois deveria ser. O seu futuro financeiro é um livro escrito por um único autor, e a caneta está na sua mão. Significa que a sua atenção é o recurso mais valioso que possui, e a sua para ser usada no trabalho que importa, no corpo que está a moldar, nas amizades que escolheu a dedo, no ofício que está a dominar e no legado que está a erguer, num nível de profundidade que uma atenção dividida jamais conseguiria alcançar. Significa que a sua identidade foi testada, questionada, perdida e recuperada. E o que carrega agora é a versão real. Não a versão que as concessões moldaram, nem a versão que o medo construiu, mas a versão que a solitude revelou e a prática diária confirmou. Significa que você é, no sentido mais literal e profundo, o autor da sua própria história. Não o coautor, não o colaborador no roteiro de outra pessoa, o autor, aquele que escolhe o que o próximo capítulo vai ter. Em 2026, num mundo que é mais barulhento, mais rápido, mais cheio de distrações e mais exigente do que qualquer geração anterior de homens já enfrentou, o homem solteiro que construiu uma vida de solitude intencional, desenvolvimento focado e autoconhecimento real não está atrás do seu tempo, está à frente. E se você é esse homem, se está a ouvir esta reflexão com aquela sensação de quem está a ser compreendido e não julgado, então quero dizer-lhe algo que talvez não ouça com a frequência que deveria: parabéns. Não por ter escolhido ficar solteiro, mas por ter escolhido construir algo de verdade dentro da vida que tem. Por ter recusado o conforto fácil da relação errada. Por ter aguentado o silêncio tempo suficiente para conseguir ouvir-se. E por continuar bem aí, agora, não importa a idade que tenha, a fazer o tipo de pergunta que o trouxe até aqui.
Isso significa que continua a crescer, continua a construir e continua a evoluir. Isto não é solidão, é uma vida de verdade. Antes de terminar, quero deixar-lhe algo para levar consigo. Não é um desafio, nem uma lista de tarefas. É apenas uma pergunta. Uma pergunta para digerir com calma, para escrever num papel e para voltar a ela no fim de uma noite tranquila, quando a casa estiver em silêncio e o momento for de total honestidade. A pergunta é esta: o que eu construiria com a minha vida se eu parasse de pedir desculpas pelo jeito que estou a vivê-la? Leve essa pergunta a sério. Não é da boca para fora. É a pergunta mais importante disponível para um homem que tem tempo, liberdade, autoconhecimento e o presente fantástico de uma vida que é totalmente sua para direcionar. E se esta reflexão ecoou em si de alguma forma, guarde-a como um ponto de partida, não como uma resposta, mas como um convite para continuar a fazer as perguntas que realmente importam. Porque homens como você, que pensam, que constroem e que vivem com propósito, são exatamente aqueles cujas histórias merecem ser contadas e partilhadas.